Vamos para Gênesis agora. Gênesis 28. Faça uma olhada no versículo. Vamos ler do 10 ao 17. Gênesis 28, do versículo 10 ao 17. Senhor, nosso Deus e Pai, enquanto os irmãos estão procurando o trecho, eu quero agradecer ao Senhor. Hoje é dia dos pais. Temos passado, meu Pai, um dia abençoado, um domingo abençoado, passamos bem, continuamos passando. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as bênçãos, por nós que somos pais, ó Pai, termos recebido essa graça do Senhor, e o Senhor tem nos abençoado, tem, ó Pai, nos dado graça para que nós continuemos sendo pais, ó Pai, na medida do possível, ainda que com as nossas falhas, segundo a Tua Palavra. E assim agora eu peço, ó Pai, usa-me conforme a Tua vontade, segundo o trecho que o Senhor colocou no meu coração, para também este dia dos pais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se coloque sobre os seus pés, se você puder. Se você não puder, pode ficar sentado. A partir do verso 10 de Gênesis, capítulo 28, diz assim, ó: Partiu Jacó de Beer-sebá e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol, ou melhor dizendo, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como a tua da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, o interessante desse trecho, eu estava dando uma examinada ontem à noite, né? Eu ia pregar uma mensagem, mas aí eu tinha esquecido que era dia dos pais, né? Eu sou ruim para lembrar questão de data assim. Quem te lembra? O evangelista, né? Amém. Abençoado. Aí eu fui para uma outra mensagem, né? Pedi a Deus uma outra direção, né? Não que a pregação tem que ter a ver com o tema, o dia, mas é bom fazer, né? Também. A gente observa aqui por que Jacó foi abençoado, por que ele teve essa grande visão. Sonhou, e em seu sonho ele teve essa grande visão, né, de Deus para a sua vida. Porque se a gente analisar o contexto, a gente vê que ele obedeceu ao seu pai e também à sua mãe, que haviam dito para ele para que ele fosse para a casa de seu tio Labão, para tomar mulher de lá, não é? Para ficar na mesma família. Vou usar esse termo, né? Porque o irmão, nós sabemos, de Jacó era Esaú. E Esaú havia tomado mulher ou mulheres cananeias, o que não era algo ali orientado, algo ali assim da vontade de Deus. E isso aborreceu muito a sua mãe.
Então, a sua mãe, seu pai, seus pais vendo, aqui o episódio do engano já tinha acontecido, né? Ele com a sua mãe Rebeca, eles já haviam enganado a Isaac, seu pai, né? Na questão da bênção. Porém, nós entendemos que esse é um fato, embora a Bíblia seja clara como é, né, acerca desse fato, ela não se omitiu a isso. Deus não quis esconder esse fato, Deus não escondeu nada. O que eu acho maravilhoso da Bíblia Sagrada de Deus é isso. O Senhor não escondeu nada. Amém. Ele revelou o pecado de Jacó, Rebeca, de Davi, não é? Essas pessoas não deixaram de ser quem elas foram, né? E continuam sendo um certo exemplo para nós. Porém, nós podemos ver que no caso de Jacó, Deus permitiu, né, acontecer o engano com o qual ele, Jacó e sua mãe Rebeca enganaram Isaac, seu pai. Deus permitiu isso acontecer, não é? Até porque a palavra que Deus disse lá atrás, com relação aos gêmeos, né, que haviam ali no ventre de Rebeca, ela tinha que se cumprir com relação a Jacó e a Esaú. Então, de alguma forma, nós podemos ver que Deus permitiu isso acontecer. Mas será que Jacó foi marcado por esse engano somente? Quando se fala de Jacó, a gente lembra logo do engano? Não. O pai dele, se a gente for analisar o capítulo 28, do primeiro versículo em diante, o abençoou. E aqui essa bênção, ele não deu essa bênção a Jacó enganado, não. Primeiro ele deu enganado, né? Porque Jacó se passou por Esaú. Aqui não. Aqui ele já deu a bênção consciente. E da forma de como seu pai o abençoou, aconteceu. Então existe essa questão. A pessoa pensa assim: pastor, mas no caso aí, Isaac era um homem de Deus, não é? Filho de Abraão, pai de Jacó. Por isso que a Bíblia fala muito sobre isso, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia não fala sobre isso? Então nesse caso aqui, Deus abençoou, porque Isaac era um homem de Deus. Nós estávamos até agora há pouco falando sobre honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que a pessoa vá bem e tenha longa vida na terra. Agora, tem um detalhe que a gente tem que observar. Ah, pastor, meu pai é ímpio, é perverso, não é? Ou até coisa pior do que isso, né? Eu tenho que honrar ele? Sim, mas aí no caso você não vai poder dar ouvidos ao seu pai, certo? Porque ele é uma pessoa que vai te dar conselhos errados. Aqui Jacó ouviu o seu pai e foi abençoado por Deus, porque Isaac sabia o que ele estava falando para Jacó. Era dentro da vontade de Deus que ele se casasse na mesma família, para manter o mesmo povo, porque as mulheres, como eu falei agora há pouco, cananeias, elas eram mulheres pagãs, e Esaú fez isso, e a mãe dele era aborrecida demais por causa disso. Então ela não queria que Jacó fizesse a mesma coisa. Então Jacó, ele seguiu aqui, nós podemos dizer o quê? O plano de Deus. Então antes da visão, antes da bênção, tem também a voz de Deus. Então quando alguém, Deus usa alguém, no caso aqui foi o pai, né? Hoje é dia dos pais, vamos colocar nesse sentido. Quando Deus usa um pai para falar com o filho, e o filho obedece, com certeza aquele filho vai ser abençoado. Amém. Porque a caminho da terra de seu tio aconteceu a visão. Naquele sofrimento ele foi
com certeza meio atribulado para lá, pela situação que ocorreu, o seu irmão queria o matar e tudo mais, né? Então por isso que ele foi aconselhado para ir embora. Mas havia uma promessa, com certeza absoluta, não é? Olha só, aqui no versículo de número 3 e 4 de Gênesis 28. Deus Todo-Poderoso, Isaac abençoando a Jacó, te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Qual terra era essa? Canaã, a terra da bênção, a promessa. Então olha só, o que Deus disse a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, e depois ele falou por outras vezes, né, a Abraão, para poder o quê? Confirmar a promessa que aconteceria em Jacó, porque de Jacó sairiam as 12 tribos de Israel. Mas a promessa que Deus fez lá atrás, olha como a coisa vai se estendendo, né, de um para o outro, na mesma família, porque é o mesmo propósito, é o mesmo Deus. Se você observar, olha só, aqui no versículo de número, quando o Senhor se revelou a ele, no trecho que foi lido aqui, olha só, versículo 13: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Quando fala Abraão, teu pai, na verdade, Abraão, ele era avô de Jacó, e Isaac, pai. Por que a Bíblia fala pai? É um costume bíblico, certo? É importante ter isso em mente também. A terra, parte final do verso 13, ó, Gênesis 28, em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A palavra de Deus falou com Abraão. Passou Isaac e chegou a Jacó. Ela passou por Isaac e chegou a Jacó. Mas Deus cumpriria como ele cumpriu o que ele disse. Amém. Olha só como esse homem, que estava ali numa jornada atribulada, né? Praticamente meio que fugindo de seu irmão para uma terra, né, distante, e ali ele, como diz a Bíblia, tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Verso 12: e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, Deus se manifestou ali. Para quê? Para confirmar que Deus era com ele. Amém. Porque em meio a tudo o que aconteceu, ele não saiu do propósito de Deus. Por isso que nós não podemos, de uma maneira até equivocada, marcar Jacó pela bênção do engano, pelo engano com o qual ele enganou a seu pai. E uma outra coisa que tem que se ter cuidado: ah não, se Jacó enganou, eu posso enganar também para me chegar na minha bênção? Não, de maneira nenhuma. Não existe isso. Nunca faça isso. Nunca pegue um trecho bíblico descontextualizado para dar base a um acesso para uma bênção.
aqui aconteceu, esse foi um fato. Pelo que eu tenho de memória, isso não foi um costume de Jacó. Certo? Deus permitiu acontecer. E por que eu uso essa palavra Deus permitiu? E não, vou usar aqui o termo, ele não castigou Jacó severamente por causa disso. Tanto é que Jacó foi abençoado. Ele foi abençoado aqui com a bênção de seu pai. E quem conhece a história de Jacó, a trajetória dele, vê que ele foi abençoado em sua trajetória. A palavra de Deus se cumpriu. Ele passou muitas situações difíceis. Foi quando ele chegou na terra de seu tio. Ele foi enganado pelo seu tio, né? Que fez um acordo para ele trabalhar 7 anos e dar para ele a Raquel, né? Aí seu tio foi e enganou ele. Talvez aí ele começou a dar, assim, Deus começou a dar uma retribuição a ele, né? Mas não deixou de abençoar. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Tudo bem, mas ele não deixou a promessa de Deus. E nem Deus também deixou a Jacó. Porque Deus é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Amém. Diferente de seu irmão, que vendeu a bênção da primogenitura, nós conhecemos a história, por um prato de lentilhas. O seu irmão, a Bíblia fala que ele era impuro, profano. A Bíblia fala isso. Lá na carta aos Hebreus. Então, Esaú era um homem que não dava valor às coisas de Deus como se devia dar. Era caçador. O pai dele, a princípio, tinha até uma preferência por ele, né? Ele era caçador. E Jacó era homem de tenda. Vamos dizer assim, Esaú era o mais macho, né? Caçador. Era ali mais bravo, mais guerreiro. Então ele tinha, né, esse tipo de conotação. E com certeza um pai gosta, né? Naturalmente um pai gosta de um filho que é mais, né, assim, aguerrido e tal. Mas a promessa de Deus não era para ele. E isso mostra, irmãos, por quê? Deus já sabia. Tem um mistério que a gente às vezes não tem como precisar isso corretamente. Deus já sabia, por isso que Deus falou antes sobre o escolhido dele, que seria Jacó e Esaú. Certo? Desde o ventre da mãe. Deus tem o poder de olhar no corredor da vida e ver o que vai acontecer no futuro. Nós não temos, mas Deus tem esse poder. Aí a pessoa pensa assim: ah, pastor, então Deus ele colabora, né? Para um ser mal e o outro bom, um ser abençoado e o outro não. Não. A onisciência de Deus não tem nada a ver com a escolha errada que as pessoas fazem. Esaú, ele vendeu a bênção da primogenitura, que era uma bênção grandíssima, né, no contexto da época, por um prato de lentilhas. Mal sabia ele que aquilo realmente estava sendo selado. Por quê? Porque ele era, como eu falei, um homem impuro, profano. Ele não tinha respeito pelas coisas de Deus. Ele não tinha discernimento. E a Bíblia fala que depois dele ter feito isso, nem com lágrimas ele conseguiu reverter a situação. Porque quem vende algo que Deus dá, depois não adianta nem chorar, dependendo da situação. Dependendo. Porque as coisas de Deus são inegociáveis. Então, quando uma pessoa negocia aquilo que é inegociável, nesse sentido falando, ela vai perder para sempre. Tem coisa que a pessoa de repente vacila com Deus e resgata. Agora tem coisa que não. No caso de Esaú, nesse sentido, por exemplo, não.
Ah, pastor, ele foi abençoado. Sim, mas ele perdeu a bênção da primogenitura, que foi para Jacó, porque ele era uma pessoa perversa. Simples assim, como foi falado aqui no princípio do culto. De uma mesma mãe nascem duas crianças, às vezes, né? Uma boa e a outra má. Não tem como a gente explicar isso. A Bíblia fala de casos assim, como no caso de Esaú e Jacó. Mas, voltando aqui à questão de Jacó, quando o pai dele, a mãe dele também orientou, né, para que ele fosse para a terra de dele, ele indo, Deus manifesta-se a ele. Ele teve aquela grande visão. E eu quero trabalhar aqui um pouquinho com relação a isso, né, a obediência a Deus e aos pais. Isso, no caso de Jacó, fez com que Deus confirmasse a promessa dele a Jacó. Então, trazendo isso para a nossa vida, tudo que a gente ouve de Deus, né? Pode Deus usar um pai, pode Deus usar uma pessoa, mas que tenha origem em Deus, como no caso da bênção de Isaac, que tinha origem em Deus. Ele foi abençoado porque a bênção dele não foi dada apenas pelo pai, porque tinha origem em Deus, na vontade de Deus, na promessa de Deus. Então, quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, na nossa vida também, nós vamos contemplar coisas de Deus. Em meio à caminhada, porque nós estamos caminhando pela fé, no caso, nesse sentido, né? Nós vamos ver maravilhas de Deus. Isso aqui, irmãos, foi uma coisa realmente que marcou a vida de Jacó. Deus sabia que Jacó ali estava com o coração todo atribulado, porque ele saiu da casa dos seus pais sob uma situação complicada. Ele não saiu, vamos dizer assim, bem. Ele saiu ameaçado, embora orientado, né? Mas por conta também da ameaça de seu irmão. Então Deus sabia que ele estava ali, assim, sabe só Deus e ele o que ele estava pensando, mas atribulado. Tenho que ir para a casa do meu tio, não sei o que eu vou encontrar lá. É assim a nossa vida às vezes. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar em meio à jornada, mas quando nós estamos indo, com certeza, em alguns momentos, Deus também vai se revelar a nós. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que o nosso coração, às vezes ele treme, às vezes ele fica meio assim, com receio, né? Ou, enfim, nós ficamos preocupados, meio incertos, porque isso é do ser humano. Então, quando acontece isso, aí Deus vai e se revela a pessoa, para dizer à pessoa o quê? Continua, eu sou contigo, persevera, eu estou te abençoando, e vai continuando, que eu vou te abençoar. Lá no final, eu vou ser glorificado na sua vida. Amém. E muitas pessoas verão que eu sou o teu Deus. Então, isso aqui não aconteceu para Deus bajular Jacó, não. Jacó estava, de acordo com o trecho, numa alta tensão de preocupação. Então Deus conhece, né, as ansiedades do nosso coração.